Olá, meus irmãos, tudo na paz? Tudo bem? Espero que estejam bem com todos. Todos estejam aí debaixo da graça do Senhor. Amém? Vamos começar mais uma semana de estudos, da célula, e vamos estar orando para entregar a Deus esse momento. Deus Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, Pai. Muito obrigado por mais um momento aqui de crescimento na Tua Palavra. Que o Senhor continue a nos edificar, falar aos nossos corações, mudar aquilo que precisa ser mudado, aumentar o nosso entendimento, Deus. Senhor, em nome de Jesus, abençoa todos os meus amados irmãos, visita o lar de cada um desses, que seja um ambiente de paz, tranquilidade, cheio da Tua presença e do Teu agir. Deus Todo-Poderoso, nos abençoe, nos livrando de todo mal, Senhor, e trazendo, Senhor, um renovo a cada manhã. Muito obrigado por tudo. Espírito Santo de Deus, tenha liberdade nesse momento aqui conosco. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, o culto de domingo, ele falou um pouquinho, o pastor falou um pouquinho sobre propósito, E é interessante a gente pensar nesse tema que o pastor deu. Ele colocou como Deus, eu e meu propósito. 3 palavras que não tem como nem ficarem distintas. Uma tem realmente diferença uma na outra. Nós vamos estar lendo o texto de Jeremias, do capítulo 1, dos versículos 4 a 8. Mas antes de lermos Jeremias, eu gostaria que vocês estivessem pensando nessa palavra propósito. A gente ouve tanto, A gente ouve tanto falar sobre isso na nossa vida, e a gente entende quando alguém cria alguma coisa, é porque ela já planejou essa alguma coisa, e essa alguma coisa vai servir para algo. Por exemplo, se eu tenho uma caneta, alguém que criou a caneta queria, a intenção da pessoa é que fosse um material que pudesse registrar aquilo que nós estivéssemos pensando, registrar no papel e ficasse marcado com a tinta que estivesse aqui. Esse era o propósito para qual foi criado a caneta. E Deus, quando Ele criou todo o universo, Ele criou cada coisa com um propósito. Os animais com um propósito, as plantas, toda a natureza, todo o sistema solar. A gente começa a observar tudo com uma coerência, uma coisa respondendo à outra. Por que seria diferente com a raça humana, com os seres humanos? Então, isso não é diferente para as nossas vidas. Cada um de nós estamos aqui com um propósito. Cada um de nós temos uma digital diferente da outra. Embora Ele tenha criado toda uma humanidade, Ele pensou num propósito diferente para cada pessoa. Então a gente precisa entender isso, que nós não estamos passando aqui por nada, e não nascemos por nada, não fomos criados por nada, não. Se Deus um dia sonhou conosco e nos projetou, é porque Ele precisa e tem algo a esperar de cada um de nós. É o nosso propósito aqui. É como, vamos colocar um exemplo bem tranquilo, nós temos vivido dias muito frios, Eu sou muito frienta, sinto muito frio mesmo. E aí, olha só, o que a gente usa? A gente tem aqui um casaco. O casaco, ele foi criado o quê? Para me aquecer nesses dias frios, me proteger, me dar um acolhimento naqueles dias que eu estou com mais frio. Esse é o propósito do casaco. Agora vamos pensar, quando eu fujo desse propósito, quando eu começo a usar esse casaco, em vez de usá-lo nos dias frios, eu começo a usá-lo nos dias de calor intenso. Ele vai me ser útil? Ele vai me servir? Eu vou conseguir usá-lo? Não. Aquilo vai me aquecer cada vez mais, vai me dar um incômodo, uma agonia, eu vou querer tirá-lo. E aí eu vou largá-lo num canto e ele não mais vai ser usado naquele período, porque ele não foi criado para isso. Quando a gente começa a entender
Isso que acontece é quando a gente começa a pensar o quê? Quando Deus nos criou e a gente acaba se afastando daquilo que Deus nos criou, estando fazendo algo da qual Deus não sonhou para nós, nós acabamos nos sentindo jogados num canto, igual um casaco, sem utilidade, faltando algo na nossa vida. Porque o que acontece? Para aquilo que eu fui criado, eu não estou realizando. Então, estou me sentindo ali, largado. Então, para isso que é tão importante a gente descobrir o propósito de Deus para a nossa vida. Isso faz toda uma diferença. E aí, o pastor abordou um personagem da Bíblia muito interessante da gente refletir sobre essa questão de propósito, que é Jeremias, que é conhecido como profeta chorão. E aí vamos ler um pouquinho aqui sobre Jeremias, capítulo 1, do versículo 4 até o versículo 8. Diz assim: A mim me veio, pois, a palavra do Senhor dizendo: Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Então, naquele momento, o Senhor falou com Jeremias. Ele ainda era uma criança. Deus fala com crianças. E aí, naquele momento, quando criança, ele percebeu que ele tinha um propósito para o qual ele foi criado. E Deus, ele foi mais profundo com Jeremias. Ele começou a falar que ele conhecia Jeremias antes dele de conceber dentro da mãe. Antes dele formado da mãe, Deus já tinha um propósito na vida dele. Ele coloca aqui: eu já te conheci antes de formado. Antes de formado, Deus já conhecia. Quer dizer, da concepção, Deus já nos tem na mente dele, já nos tínhamos na mente dele. Nós já éramos um projeto da mente do Senhor antes de realmente fazer. Sabe quando você pensa naquela receita de bolo e você ainda não fez aquele bolo, mas você está pensando aqui, ó, pensando quais os ingredientes que você vai colocar. Você ainda não colocou a mão na massa, mas você já está pensando. Então, aquele bolo ele já existe aqui na sua mente. Então, é exatamente isso. Antes da gente existir, de formar, de colocar, de ser formado no ventre da nossa mãe, para ali a gente crescer, ser gerado, Deus já nos tinha na mente dele. Ele já sabia exatamente como é que nós íamos ser. Os olhinhos, a boca e tudo, e o mais ainda, para que nós serviríamos. Porque olha só o que ele fala: antes que saíste da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Olha que coisa tremenda. Antes de formar, no pensamento de Deus, ele já tem um propósito para a nossa vida. O que nós vamos ser, o que ele deseja que sejamos. Olha que louco isso, não é? Então já está tudo aqui, antes de constituir. E aí, quando ele falou isso para Jeremias, ele já falou para Jeremias, consagrou. Consagrado é que Deus já sabia: esse é meu. Esse é meu. Então, olha só, quando a gente entende isso, quando Deus revela isso para a vida de Jeremias, Jeremias recebe aquela palavra. Jeremias ainda era uma criança. E Jeremias se assusta com uma criança receber uma responsabilidade tão grande. Profeta às nações. E aí o estudo ele vai falar exatamente um pouquinho aqui. Pensando sobre Jeremias, ele teve um dos ministérios proféticos mais desafiadores que conhecemos. Por que desafiadores? Porque, olha, peraí, se Deus revelou para mim que ele já pensou em mim, já me consagrou, serei profeta das nações, beleza, vai tudo dar certo na minha vida. Eu vou nesse curso do Senhor e tudo
vai corresponder. Como dizem muito aí, vai testificar, não é? Pois não, foi exatamente ao contrário. Jeremias, ele era um profeta que ele falava do Senhor, falava da palavra do Senhor e não era aceito. Ele era perseguido. Muitos não estavam nem aí para ele. Sabe quando você fala no vácuo mesmo e ninguém dá importância ao que você fala? Era exatamente assim na vida de Jeremias. Então, ele começa a entender o quê? Começa a dar uma interrogação na mente dele. Bom, se Deus fala que eu vou ser profeta e não estou vendo isso bem acontecer, era exatamente as lamentações, né, que Jeremias trazia para a vida dele. Por isso que o livro posterior a esse, vem um livro adiante que são Lamentações de Jeremias. E Jeremias, ele prosseguia assim. Mas é interessante o estudo aqui afirmar que mesmo com isso, mesmo Jeremias sendo dessa forma, ele coloca exatamente assim: Jeremias, ele se sentia realizado. Ainda que aquilo não estivesse correspondendo, ele sabia que aquele era o propósito de Deus na vida dele. Ele não estava olhando para as circunstâncias e as adversidades. Ele não precisava ser testificado daquilo que Deus tinha falado com ele, porque o próprio Deus havia revelado isso para ele. Então, embora aquilo tudo não tivesse trazendo resultado para a vida dele, ele sabia que o que ele estava fazendo era certo. Por isso, durante o livro principalmente de Lamentações, Jeremias cita ao Senhor: quero trazer à memória o que me traz esperança. Era o que trazia esperança, era a certeza que ele tinha sido chamado para o Senhor, tinha sido consagrado ao Senhor. Isso dava esperança para ele prosseguir naquilo que Deus tinha para a vida dele. Então, às vezes nós sentimos e temos entendimento do chamado do Senhor na nossa vida, e ainda que aquele chamado não venha dando tanto resultado, nós precisamos ter a certeza que é aquilo que Deus colocou no nosso coração e precisamos prosseguir nessa certeza de estar fazendo a coisa certa no momento certo, naquilo que Deus colocou no nosso coração. E aí, prosseguindo, ele coloca aqui uma citação que ele fala numa oração. Ele coloca assim: Pai, eu reconheço a minha importância para o Senhor. Declaro que o meu coração está aberto para receber o toque da sua graça. Jeremias tinha certeza que ele estava agradando ao Senhor, que estava fazendo aquilo que o Senhor queria que ele fizesse. E aí, ele coloca aqui mais adiante, quando na citação ele diz assim: antes que saísse do ventre, te consagrei. É uma outra citação que o Senhor fala. Ser consagrado é ser separado por Deus. O Senhor estava dizendo a Jeremias e a nós também, da maneira bem ilustrativa, que Jeremias, você está sendo retirado do ventre da sua mãe, que é um lugar de quê? De aconchego, um lugar seguro, pois eu quero que você participe de algo importante que eu estou realizando. Olha que interessante a gente pensar isso mesmo, né? Nós saímos da nossa zona de conforto, acolhimento, que era o ventre da nossa mãe. O Senhor nos tirou de lá porque Ele tem algo muito tremendo para as nossas vidas aqui fora. Algo que Ele precisa que seja realizado por nós, através de nós. E ele coloca assim: Deus está fazendo muitas coisas importantes, né? Tudo que Deus faz é importante. Deus está salvando, resgatando, restaurando, curando, libertando e edificando pessoas através da nossa vida. E isso nos dá um entendimento que é uma grande batalha espiritual que muitas das vezes nós enfrentamos. Porque se nós somos uma potência tão grande nas mãos de Deus, Ele tem prazer de contar com cada um de nós, o inimigo não fica satisfeito com isso. E um dos objetivos do inimigo é fazer que durante o nosso percurso de caminhada nos afastemos do propósito. E uma das coisas interessantes é isso mesmo. Quando você vê que nada está dando certo, nada está trazendo resultado,
qual é o primeiro pensamento que vem? Ah, vou desistir. Eu acho que Deus não é isso que Deus quer para minha vida, não. Eu acho que eu não entendi direito o propósito que Deus tem. A gente desiste, a gente adia, a gente vai dando desculpas. O inimigo é exatamente o que ele quer, é isso, que nos afastemos. E outra coisa interessante para a gente entender, o inimigo ele quer que nos distraiamos do propósito. Porque se Deus tem um propósito na nossa vida, nós temos que caminhar em cima dele. E depois não é isso, é nos aperfeiçoarmos, né? Por exemplo, vou dar um exemplo assim. Se Deus tem um propósito da minha vida para eu poder levar a palavra do Senhor para tantas pessoas. Esse é o meu propósito. Eu não posso descansar nesse propósito. Eu preciso me aperfeiçoar nesse propósito. O que é o aperfeiçoar? É a leitura, é o estudo intenso da palavra, é você estar com o ouvido mais sensível ao que Deus quer, é poder estar meditando em algumas passagens. Tá? Isso é eu crescendo em cima desse propósito. Entendeu? Não é só reconhecer, é você crescer em cima daquilo que Deus te criou. Você vai desenvolvendo. Esse é o seu percurso aqui. Mas aí o que o inimigo faz? Ele vai me combatendo, é uma luta espiritual. Então o que é o combater? É fazer com que eu saia desse propósito. Ou que ele me prenda a esse propósito. Então o que ele vai trazendo? Ele vai trazendo as frustrações, as mágoas, ele vai me trazendo sono, ele vai me trazendo muitas atividades da qual eu não tenho tempo para me dedicar à leitura, ao estudo intenso. Existem então essas distrações no nosso caminho para que venhamos nos afastar daquilo que Deus tem para a nossa vida. E a gente precisa ficar vigilante quanto a isso. Porque a batalha espiritual, ela vai sempre existir. Porque o inimigo ele não quer que a gente venha aqui e cumpra aquilo que Deus espera de cada um de nós. Porque se a gente cumprir com aquilo, se a gente está no lugar certo, na hora certa, no momento certo, muitas vidas são alcançadas, ambientes são transformados, vidas são totalmente edificadas. Ele não quer isso. Então é essa batalha que a gente vai estar sempre enfrentando. E aí tem uma citação que diz aqui, tem um propósito no coração de Deus para ser cumprido através de nossas vidas, né? E isso precisa deixar a gente motivado a correr atrás desse propósito, né? Deus decidiu que nós somos o suficiente para aquilo que Ele estava realizando. Deus nos escolheu e nos consagrou para ficarmos ao lado dele. Que escolha perfeita! Como Ele tem confiança em nós, seres tão falhos, né? Seres tão vulneráveis, Ele confia em cada um de nós. E uma terceira colocação que tem esse estudo é o que diz isso, a outra citação do versículo que fala: te constituí profeta às nações, ou seja, eu te dei por profeta às nações. O que esse estudo está querendo falar um pouquinho? O Senhor nos posicionou como profetas. O que isso é profeta? Profeta é aquele que leva a palavra do Senhor. É aquele que carrega a palavra e compartilha essa palavra com todos. Ele nos constituiu como profetas. Ele coloca aqui, Deus nos deu como profeta para impactarmos os lugares em que colocarmos a planta dos nossos pés. Somos profetas entregues às nossas famílias, aos nossos vizinhos, amigos, inimigos, à igreja, o trabalho. A vida de um profeta, olha que interessante isso. A vida de um profeta não é para si mesmo, mas para os outros. Foi assim que Jesus, além de ser sacerdote e rei, foi o mais excelente profeta. E a vida de Jesus foi toda entregue por nós. Então, o que é exatamente isso? O profeta é que faz uma declaração de esperança e confiança, independente de qual seja a situação. Profetizar é liberar uma palavra de revelação que manifeste nitidamente
a vontade do céu. É uma responsabilidade muito grande. Se ele nos constituiu profetas, como profetas, nós temos que estar vivendo essa palavra e multiplicar essa palavra, compartilhar essa palavra, palavra de vida, palavra que vem do céu. Nós estamos vivendo tempos de tanta palavras de morte, palavras de derrota, palavras que nos desanimam. Nós precisamos ser a diferença nesse tempo. Precisamos saber que precisa sair da nossa boca palavras de vida. Sabe o que é interessante da gente? É a gente começar a memorizar pequenos versículos. Fala um versículo para uma pessoa, porque a palavra de Deus ela não volta vazia. Então, aquela pessoa que precisa de uma palavra, precisa, sabe, de um... Isso, compartilha com ela uma palavra de Deus. Hoje nós temos acesso a tantas redes sociais, tudo está tão favorável para a gente. Com um simples teclado de dedo, a gente pode compartilhar para tantas pessoas. Olha que arma potente que a gente pode usar ao nosso favor. Olha como podemos hoje em dia, glória a Deus, exercermos a condição de profeta, né? Eu acho tão interessante aqui, até a própria Carol colocou, né, como ela compartilha os planos de estudo. Fernanda colocou que compartilha os vídeos da célula. É isso mesmo, é a gente compartilhar, porque às vezes as pessoas chegam no nosso zap tantas coisas nada edificantes, tantas notícias ruins, cenas violentas, tanta coisa que deixa o nosso coração entristecido. Vamos fazer o reverso, vamos andar nessa contramão, vamos compartilhar palavras de vida, de amor, de esperança, de um Deus que está ali, olha, que consagrou nossas vidas, que conta conosco. Então, esse é o nosso objetivo. Precisamos viver isso como um estilo de vida. Não é fazer um dia ou outro, é estilo de vida. É tudo que a gente puder fazer para poder edificar a vida do outro. Precisa ser uma constante na nossa vida, precisa. A gente precisa despedir-se o outro com uma palavra de bênção. É ficar em 5 minutos de conversa e profetizar ali uma palavra de vida. É não perder as oportunidades. Elas aparecem tanto na nossa vida e a gente deixa escapar por entre os dedos. Não desperdice esse tempo, porque nós fomos consagrados ao Senhor. E Ele já nos pensava, mesmo antes de nos formarmos. Mesmo antes de nós sermos um embrião, Deus já tinha projetado na mente dele tudo que Ele queria e quer fazer nas nossas vidas, né? Eu quero estar lendo a conclusão aqui com vocês que diz: Jeremias poderia ter escolhido se agarrar ao lugar onde ele havia nascido, a segurança de sua casa, de seu pai, que era sacerdote. No entanto, ele confiou que Deus proverá alguma coisa melhor a seu respeito, pois o melhor lugar para se estar é no centro da vontade de Deus. Que você esteja nesse lugar, que eu esteja nesse lugar, que todos nós estejamos nesse lugar, no centro da vontade de Deus, cumprindo o propósito do qual Ele nos formou. E que nada venha fazer com que nós saiamos desse propósito. Que nada, nenhuma circunstância venha nos tirar desse propósito, venha mudar esse propósito. Porque senão, sejamos como um casaco esquecido num canto. E nós não queremos nos sentir assim. Nós queremos nos sentir atuantes, firmes naquilo que o Senhor fez, cumprindo aquilo que Ele espera de cada um de nós. Amém, irmão? Vamos estar orando em nome de Jesus. Pai, muito obrigado pela Tua palavra, obrigado por mais um estudo que tanto edifica as nossas vidas. Deus Todo-Poderoso, fala aos nossos corações, visita o coração de cada irmão nesse momento. E se há algum irmão que ainda não conhece o propósito para qual foi criado, foi formado, foi sonhado, que o Senhor visite o coração dessa pessoa, Deus, e vai reafirmando, avivando o propósito dela nessa vida, Pai. E que nada venha nos tirar daquilo que o Senhor espera de cada um de nós, que possamos estar sempre
no centro da tua vontade. Nos ajude, Senhor, porque sem ti nada podemos fazer. Muito obrigado, Pai, por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Beijo no coração de todos. Saudade de todos. Fica na paz.